Bom, que legal que vocês não precisam de um documento para cumprir as obrigações de vocês. O ideal é esse, que vocês tenham um acordo em benefício dos filhos. Você não precisa de um papel, você precisa ter vergonha na cara, você precisa ter responsabilidade. Só tem um problema, a Receita Federal não entende assim. A Receita Federal só entende papel. Então, para que você possa declarar isso no seu imposto de renda amanhã ou depois, você precisa ter um documento mostrando que aquele dinheiro está saindo de uma conta e indo para outra a título de pensão alimentícia. E note bem, quem vai administrar o dinheiro, ou seja, quem vai receber esses valores, não precisa ficar preocupado, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os valores recebidos a título de imposto de pensão alimentícia não são computados no cálculo. Você não paga mais imposto de renda sobre isso, tá? Então, regulamente a sua situação, façam um acordo, homologuem judicialmente, que é a melhor coisa. Ah, e você não precisa do divórcio para isso. Em resumo, a história é a seguinte: ela tem dois filhos, um de 18 que mora com o pai e o de 14 que mora com ela. Ela diz que o pai até paga a pensão para esse de 14 anos, mas que quando eles foram estabelecer o regime de convivência, deixaram a tal da visitação livre. Eu sou terminantemente contra essa coisa de visitação livre, porque eu acho o seguinte, que quem quer realmente ter convivência e não visita, você visita macaco no zoológico, você visita parente no hospital, você visita aquela tia velha que já está nas últimas. Filho, você convive. Então vamos falar de convivência. Quem quer realmente ter uma convivência com os filhos tem que entender que o filho precisa de uma rotina. Ter uma rotina significa ter certezas. Ele precisa saber que na hora tal o papai vai estar chegando ali, que a mamãe vai estar ali, e que hoje ele vai dormir na casa do papai, mas amanhã ele vai dormir na casa da mamãe e vice-versa. Ele precisa ter certezas, ele precisa saber como vai ser o futuro dele, futuro curto, como as crianças entendem. Nada de visita, nada de livre, regulamentação de convivência, tá? Nossa seguidora tem dois filhos, um de 18, que agora está morando com o pai, e um de 14, que mora com ela. Quando os alimentos foram fixados para os dois, esse de 18 para esse de 14, pelo que eu entendi, tá? Ela quer saber agora se, pelo fato de 18 estar morando com o pai, se o pai pode simplesmente cancelar a pensão alimentícia. Não é assim que funciona, não. Olha só, a pensão alimentícia ela é fixada para cada um dos alimentados. O máximo que a gente pode falar agora seria numa fixação de você pagar os alimentos para esse de 18, mas como ele é maior, ele vai precisar de demonstrar que realmente está necessitando desses alimentos. Com relação à pensão de 14, não muda nada. Claro, pode haver uma modificação, mas não é simplesmente parar de pagar. Ele vai ter que procurar a justiça e entrar com uma ação exoneratória ou uma ação de revisão para adequar o valor que ele paga à necessidade daquele que efetivamente está com você, tá bom? Olha só, o estudo biopsicossocial, ele não faz cessar a alienação parental. Às vezes até ajuda a cessar quando o psicólogo, quando o assistente social, enfim, quando alguém da equipe encarregado desse estudo começa a conversar com a parte e vai demonstrando que aqueles atos são prejudiciais à criança, prejudiciais ao adolescente que está sendo envolvido aí. E quem ama não quer mal. O estudo biopsicossocial, ele serve para dar elementos ao juiz, para que o juiz, se for provocado ou se constatar que acontece alguma coisa nociva para a criança, adote as providências cabíveis. A lei de alienação parental enumera uma série de medidas que o juiz pode adotar para combater e para tentar fazer cessar a alienação parental. Mas o mais importante é que a gente mesmo tenha consciência de que isso é muito ruim, que isso prejudica bastante as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tem que parar com isso, né? Isso é muito ruim mesmo. Aí eu vou ser obrigado a responder com o famoso depende. Porque, note bem, se nós estamos falando de um direito de pessoas maiores e capazes, a pessoa pode renunciar ao que quer que seja. Agora, quando a pensão é destinada a criança, adolescente, ou seja, para incapazes, ninguém pode renunciar por eles, né? A não ser que constate algum tipo de vantagem muito grande. É o caso a caso que vai determinar. Mas, como regra, o artigo 1710 do nosso Código Civil prevê que as prestações alimentícias de qualquer espécie são reajustadas anualmente de acordo com os índices oficiais. Então, mesmo que não conste no acordo a previsão de um reajuste, essa pensão deve ser reajustada. É o que a lei diz, é o que a gente tem que seguir. A pergunta não coube na caixinha, mas em resumo é o seguinte: ela tem um acordo de férias com o pai da criança
nas férias seriam divididas. Quando as férias são de 30 dias ou mais, é fácil, né? Porque aí 15 dias com um, 15 dias com outro, metade. Agora, as férias de julho não são de 30 dias. Normalmente as escolas estão dando um recesso de 15 dias, ou seja, deveria ficar uma semana com um, uma semana com outro. Os acordos normalmente preveem quem fica na primeira semana, quem fica vou falar de semana, quem fica no primeiro período, quem fica no segundo período. Se estiver estipulado no acordo, se esse acordo for um acordo homologado, ou seja, um título executivo, no caso da resistência na devolução, que é o caso da nossa seguidora, o pai não quer devolver a criança, quer ficar 15 dias direto com ela. Não pode, tem que compartilhar inclusive os momentos de folga. Ela pode procurar o judiciário e promover a busca e apreensão dessa criança, para que ela retorne para onde ela deveria estar.